Hebreus capítulo 4. Hoje é sábado. Todo dia, na presença de Deus, é um sábado. A palavra sábado significa descanso. O que você faz quando está cansado? Tem alguém cansado aqui? Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, se entrou alguém aqui cansado hoje vai sair aliviado, em nome de Jesus. Existem doutrinas erradas a respeito do sábado, e hoje você vai entender que o sábado é um lugar de descanso, só isso. Então tem pessoas, irmãos, que estão cansadas, não estão cansadas fisicamente. Eu sou um cara que trabalho bastante mesmo, e chego no fim do dia, estou muito cansado. Aí eu durmo. Se eu dormir 1 hora, eu estou novinho em folha, porque o meu corpo descansou. Mas as pessoas não estão cansadas hoje, amados, no corpo físico. Sua alma está cansada. Quando Jesus falou e disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, ele não estava falando no corpo físico, mas sim na sua alma. Muitas pessoas estão sobrecarregadas dentro de si, por não conhecerem o verdadeiro descanso de Deus. Hoje é um dia de descanso, ontem também foi, amanhã será. Deus está num dia eterno. Sábado fala de um dia eterno de Deus, um dia que Deus planejou para mim e para você. Querido, eu quero dizer para você que Deus não fará mais nada por você. O que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Ele já fez, Ele não fará. Agora, o problema é que nós queremos que Deus faça o que Ele já fez. Nós queremos que Deus nos prospere, que Ele já nos prosperou na cruz. Nós queremos que Deus nos cure, que Ele já nos curou na cruz. Nós queremos que Deus nos alivie as nossas cargas, que Ele já levou sobre si na cruz do Calvário. É isso que nós queremos. E na verdade você não tem que querer nada disso, você tem que crer que Ele já fez e entrar debaixo dessa autoridade da cruz. É essa autoridade que nos livra, irmão. É a questão de crer em pequenas coisas. É um desenvolvimento de fé, é um crescimento de maturidade de fé. O problema é que nós queremos que Deus nos dê o que Ele já deu. Nós queremos comprar o que Deus já pagou por nós. Precisa aprender a receber o que já é teu, o que Deus conquistou já na cruz, um lugar. Então, quando a gente fala em sábado, irmãos, quando a gente fala em descanso, nós falamos de um lugar. O sábado é um lugar em que Deus habita, de descanso total. Se eu pudesse parafrasear aqui para você entender, é como se Deus estivesse hoje numa rede, na beirada de uma praia. Quando já foi na praia, sabe como é gostoso, uma redezinha, 2 árvores ali, um solaço, aquela brisa do mar e Deus balançando ali na rede. Tranquilo. Sabe por quê? Já fez tudo que tinha que fazer. Está só esperando. Deus não está escolhendo a quem abençoar. Deus está procurando quem crê. Não, Deus não está escolhendo. Deus está procurando alguém que creia. Deus está procurando alguém que creia. Deus não escolhe quem abençoar. Na cruz do Calvário Ele abençoa todos nós. Agora Ele está só buscando alguém que creia no que Ele já fez, no que já está na cruz, em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Deus não vai escolher você porque você é mais bonito ou mais feio. Não. Ele está procurando um coração que crê nele. Deus pode encontrar um coração que crê. Creia, que se dispõe a crer de algo que já está pronto. Quando Jesus lá na cruz do Calvário disse assim, ó, está consumado. A palavra consumado quer dizer feito. Então Deus habita num lugar chamado feito. Deus habita num lugar chamado pronto, chamado feito, chamado consumado. É nesse lugar. Se consumou, Deus não vai fazer. Deus está na rede descansando. Deus quer que você creia e entre no que Ele fez. Nesse lugar de descanso chamado sábado. Aqui, olha só. Abre Hebreus capítulo 4 que eu falei. Vamos ler o capítulo 3, amados. Tem 2, 3 frases que eu quero tirar dali.
para dar um entendimento do que Deus pode fazer. Coração que se abre, se entrega, se derrama na presença dele. Aqui no capítulo 3, ele diz assim, versículo 1, vou ler rapidinho, porque o foco do que eu quero falar está no capítulo 4. Por isso, irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da minha confissão. Como é o nome desse camarada? Está aí, Jesus. Olha só, versículo 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, qual foi Deus, né? Como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés. Quando ele fala de Jesus e Moisés, está falando da antiga aliança em Moisés e da nova aliança em Jesus, que é a graça de Deus derramada a todos nós, né? Sempre faz essa analogia de uma aliança com a outra. A aliança de Moisés gerou filhos para a escravidão, mas a aliança de Jesus gera filhos para a liberdade. Diga assim, a aliança de Moisés, do Velho Testamento, gera filhos para a escravidão, mas a aliança do Novo gera filhos para a liberdade da glória dos filhos de Deus, a liberdade da graça de Deus derramada em Cristo Jesus. Mas, queridos, diz assim, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que foi Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Quem foi que estabeleceu essa casa? Foi Deus. Versículo 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Está aí. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então quer dizer, Moisés, ele veio e anunciou a lei, anunciou as coisas que eram sombras de realidades. Era uma sombra de uma realidade. Tudo que você vê no Velho Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, tudo é uma sombra de uma verdade, de uma realidade que está revelada no Evangelho. O quarto primeiro livro do Novo Testamento, Jesus. Então, a realidade é Cristo. A lei é a sombra de uma realidade, que é Cristo. Aqui, então, ele continua dizendo, versículo 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho de coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, tem uma diferença aí no texto, você percebeu? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos eu e você. Jesus está estabelecido aonde? Em mim e em você. Jesus está aí dentro. Ele foi estabelecido numa casa, não numa casa feita por mãos de homens, mas numa casa feita pela mão de Deus. Isso Paulo diz também. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita dentro das pessoas. Ele está fazendo analogia. Moisés era servo de Deus numa casa natural, o tabernáculo natural, o templo natural, coisas estabelecidas naturalmente, mas que eram sombras de realidades que viriam. Sombras de realidades que viriam. Qual é a realidade que viria? Jesus. Cristo, porém, é filho em sua casa, a qual casa é nós. Moisés era servo, mas Cristo é filho. Dentro de uma casa, essa casa é você e eu. Jesus está aqui dentro. Mas como não é o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo vai revelar Jesus dentro de você. Você vai ficar igualzinho a ele, parecido, dos pés à cabeça. Quando a sua boca falar, o pessoal vai ver Jesus está falando ali na boca daquela mulher. Jesus está falando ali na boca daquele homem. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, olha só, aqui começa o processo da fé. O processo daquilo que eu estava dizendo, que Deus não está escolhendo um ou outro, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Agora Deus busca, não escolhe, Deus busca quem está crendo, porque sem fé é impossível agradá-lo. A única coisa que agrada a Deus é a fé. Hebreus 11:5, 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui ele diz assim: se guardarmos até o fim, a ousadia é a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz? Hoje, se você ouvir a sua voz, você não deve endurecer o coração. Quando você ouve a voz de Deus pela palavra de Deus ou ministrada, ou falada, ou lida, ou aquela convicção no seu íntimo, quando Deus fala com você, essa palavra é que traz essa convicção de você. Deus está dizendo aqui nessa palavra: se hoje você está ouvindo essa palavra, não endureça o coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto. Aqui ele faz menção à lei. Gente, o povo saiu do Egito com mão forte de Deus. Deus fez prodígios, sinais, maravilhas. Fez ou não fez? As 10 pragas, praga do gafanhoto, praga das pulgas, praga das rãs, praga da saraiva, praga do fogo, praga disso, praga daquilo. E a morte dos primogênitos. O Faraó endureceu o coração, porque Deus endureceu o coração para revelar o seu poder a Faraó. O povo saiu debaixo da mão de Deus, foram no deserto, caminho de 3 dias, chegaram, Deus encurralou eles, foi Deus que encurralou eles num mato sem cachorro, no tal do lugar chamado Baal-Zefon. Baal-Zefon no original quer dizer beco sem saída. Tinha um monte de um lado, um monte do outro, eles entraram naquele beco, e na frente deles o mar. E aí Deus endureceu o coração do rei Faraó para todas as tropas trancar eles naquele lugar e matar eles tudo ali. Na verdade, Deus estava querendo mostrar para eles algo muito maior, que era abrir o mar e eles passar por dentro do mar. O povo, apesar de ver tudo isso, quando passou para o outro lado, o que aconteceu? Eles começaram a endurecer o coração. Deus, através aqui do escritor de Hebreus, ele está dizendo: se hoje você ouve a palavra de Deus no seu espírito, dentro de você, através da pregação, através da própria Bíblia, através de um sonho, algo que Deus revela, e você tem a convicção que aquela é a voz de Deus, você tem que tomar uma posição diante da palavra, e a posição é de não endurecimento. Por quê? Porque você não entra no lugar em Deus se você não se posiciona na palavra que você recebe. Você não entra em lugar nenhum se você não se posiciona em Deus diante de uma palavra que você recebe. Aqui diz assim: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Ao versículo 9: onde os vossos pais, os antepassados, me tentaram pondo-me à prova e viram minhas obras por 40 anos no deserto. A roupa não envelhecia, eles cresciam, o sapato crescia junto, tiravam água da rocha, vinha carne de baixo, caía pão do céu, tudo figura de Cristo, tudo vinha para eles na mão. O povo ainda mantinha o coração endurecido, querendo voltar para o Egito, com saudade da cebola, do alho, dos pepinos, dos melões. Um povo nunca satisfeito, murmuradores. Versículo 10: por isso me indignei contra essa geração, aquela, e disse: estes sempre erram o coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Se você olhar para o livro de Judas, olhar para o livro de Pedro, ele também falou a mesma coisa: estes são os que sempre erram em seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu sábado. Quem murmura, quem erra nos caminhos, quem não crê em Deus, quem endurece o coração, vai descansar, vai viver cansado, vai ter dinheiro no bolso, vai ter uma casa própria para morar. Se bem que isso é natural, é coisa natural que a pessoa quer. Vai ter dinheiro no bolso, vai ter uma casa própria para morar, vai ter comida à reveria dentro dos balcões, a família toda em roda, mas dentro dele sempre falta algo. Falta entrar no lugar que Deus está, falta querer ir lá para aquela rede,
à beirada da praia, aquela brisa do Espírito Santo. Fica lá e descansar. Pode 10 mil, como eu disse quarta-feira, cair num lado, 1000 do lado, 10 mil à sua direita, e a pessoa não é atingida, porque ela está num lugar inabalável, inabalável. É um lugar fixo em Deus. Pode vir o que vier, vem mais. Eu estou aqui de peito aberto, vou enfrentar. Não é verdade? Você precisa crer, não endurecer o coração. Versículo 12. Aqui ele começa a nos alertar. Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós coração perverso e incrédulo, que não crê. Crer não é você chegar para mim ou para qualquer um que seja, eu creio. Crer é um estado dentro do seu espírito. Crer é uma condição, é algo íntimo, e não é só da boca. Eu posso dizer eu creio, até acreditar que eu creio, eu tenho que convencer vocês que eu estou crendo, mas aqui dentro é algo sobrenatural. Crer é uma condição de vida que você se move por isso. Então aqui está falando, versículo 12: tende cuidado que jamais aconteça em haver em qualquer um de vós um perverso coração incrédulo. Na boca você tem que confessar o que crê. A minha voz tem que expressar o que está dentro de mim. Isso é lógico, né? Então o que está saindo da sua boca? Aquilo que você fala provém da sua fé. Pode anotar. O que você fala provém da sua fé. A sua fé está ali. A sua boca é a condição do seu coração. Então nós precisamos trocar muitas vezes a roupagem da nossa fé. Eu estou crendo em tudo que é coisa que não tem nada a ver, que não vai produzir vida. Porque a fé, irmãos, ela age no sobrenatural. Não é no que você está vendo. Você vê uma circunstância, uma doença, um problema, uma dificuldade, mas se você crê, o teu olho natural vê aquelas dificuldades, mas o teu coração expressa outra coisa. Você começa a queimar o problema quando você fala o oposto do que ele é. Mas a tua boca é a condição do seu coração. A nossa fé não está no governo, a nossa fé não está na condição do nosso salário, a nossa fé está num Deus rico. Tudo sai da condição do que está dentro de você. Se você não crê, irmão, você precisa urgentemente trocar o seu coração. Isso se chama metamorfose, Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2 e 3. Transformação de mente e coração. Porque quando muda seu coração, muda sua condição, irmãos. Quando muda seu coração, muda tudo. Tem gente que quer mudar por fora, mas o coração não muda. Coração de incredulidade me afasta de Deus. 3,12. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama, é hoje. Eu vou te exortar. Exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe por quê, irmãos? Olha o que ele diz no 14. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato, as condições, guardamos firme até o fim a confiança que tivemos dele desde o princípio. Quando você ouve uma palavra e você guarda essa palavra, você guarda essa palavra de Deus, a palavra de um homem, a palavra de Deus, que Deus falou com você, que é uma convicção, aquilo torna a sua maneira de viver. A palavra revelada dentro de mim, ela se torna parte de mim. Ela é vida para mim. Ela é condição de vida. Ela guia teus passos. Ela te orienta onde você vai. O problema é que nós, como aquele povo endurecido lá do deserto, que viu os milagres, viu Deus tirando o povo com mão forte, mas ele não creu
É um perverso coração de incredulidade. Ele não creu naquilo que Deus estava fazendo. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus te dá uma palavra para ti, para mim, irmãos, se nós negarmos essa palavra, nós negamos o próximo passo da nossa fé. Daquilo que Deus colocou, porque Deus é passo por passo. Deus não te tira daqui e te coloca lá. Eu, para me chegar lá, eu tenho que dar quantos passos daqui até lá? Mas é um passo. A não ser que eu pule umas etapas. Posso me machucar no pular as etapas. E não chegar na inteireza da fé nesse lugar. A fé é passo por passo. E cada passo são passos de fé. Você vai crer hoje, amanhã crer um pouco mais, vai crendo, daqui a pouco você chegou num lugar. E o lugar que você conquista na fé é um lugar que ninguém mais se tira. Homem nenhum tira. Aqui ele continua, olha só. Nos temos tornado participantes. Versículo 15, de novo ele fala a segunda vez. Ele diz assim: enquanto se diz, hoje é o dia, agora. O tempo que se chama hoje, que tempo é esse, afinal? É o dia que você creu. Você creu, é agora. É hoje. Se ouvires a voz, se você crê, você não vai endurecer o coração, como foi na provocação de novo. Ora, eles, os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou Deus, no caso, por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Sabe por que eles caíram no deserto? Incredulidade, não tinham fé, não creram. E contra quem, versículo 18, jurou, não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Versículo 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. No caso, para Moisés, aquele povo que saiu do Egito, o descanso era entrar na terra prometida. E nem o próprio Moisés entrou. Ele viu a terra e não entrou. Sobrou 2 daquela geração que saiu. Na verdade entrou muita gente, mas que nasceram durante os 40 anos. Na verdade saiu 2 milhões de pessoas do Egito, entre mulheres, homens, mulheres e crianças. Em torno de 2 milhões. Só de homens parece que eram 600 mil a pé. Entrou 2, Josué e Caleb. É claro que durante os 40 anos nasceram outros, que não era da geração dos que saíram do Egito, mas os que saíram do Egito, só 2. Todos morreram, os outros 2 milhões, todos morreram. De 20 anos para baixo. 20 anos para cima, morreu todo mundo. Está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, está escrito. Por quê? Por que eles não entraram? Não creram, eram incrédulos, perverso coração de incredulidade, tinham saudade do passado, queriam viver um tempo que já se foi. Vivam a realidade hoje, que fará diferença amanhã. Gente, a realidade que você vive hoje faz diferença amanhã. Mas muitos querem viver um passado nostálgico, prejudicial à nossa fé. Nosso futuro está no presente. Naquilo que você semeia hoje, amanhã você colhe. Quem mexe com planta sabe, né? Se eu não semear muito, eu não vou colher muito. Se eu semear pouco, eu vou colher pouco. Aquele que semeia para o Espírito, colhe vida. Semeia para a carne, colhe morte. Quantos querem semear para o Espírito aí? Começa crendo. Olha aqui, queridos, ó. Vemos, pois, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Não entrar onde? Num lugar seguro, descanso, num sábado. Gente, pode cair o mundo do meu lado, eu vou ficar descansado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 4. Temamos, é temer, de você ter o cuidado. Olha só. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Aqui o assunto muda. É o 4:1. Aqui para quem ele está falando muda. Ele já não está falando para Israel aqui, sobre Israel. Está falando para mim e para você.
capítulo 4, versículo 1, ó. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar nesse sábado, de ir para essa praia, ficar lá, se balançando naquela rede, é bem fácil de entender, né? Aquele lugar assim que você não quer nem saber. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas é o Evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ao versículo 3. Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Todo aquele que crê, entra. Entra onde? No sábado. O descanso é sábado. Diz assim, nós, porém que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. É o mesmo assunto de lá, né? Não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação. Quando Deus fez todas as coisas, Ele já fez tudo pronto. Inclusive, Apocalipse, que é o fim da Bíblia, diz que o Cordeiro foi morto. Desde a fundação do mundo, Deus já tinha imolado um Cordeiro para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para levar a nossa dor, levar a nossa culpa, levar o castigo da nossa falta de paz, lá na cruz. Gente, se você tem falta de paz, alguém foi castigado por isso já. Se você tem doença, alguém já morreu por causa dessa doença. Você não pode morrer dessa doença de novo, Jesus já morreu dessa doença. Se você tem doença no seu corpo, Jesus já morreu por isso. Ele já pagou, eu não aceito isso. Eu não aceito essa doença. Por quê? Porque essa doença já foi morta. Porque dentro de você é uma nova criatura que não pega essa doença. O seu espírito não está doente. Embora o seu corpo físico esteja, mas dentro de você essa doença já foi embora. Já foi morta. Você não vai morrer disso de novo. Quando você morreu em Cristo, essa doença morreu também com você. Quem está morto em Cristo aqui, diga amém. Eu estou morto. Morri em Cristo Jesus. Mas ressuscitei para a vida. E a minha doença, a minha dor também foi mortificada o dia que eu morri. Esse evangelho está sendo pregado. O evangelho de que você tem que apenas crer. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Então você não vai morrer disso. O dia que você morrer na cruz. O dia que você morrer com Cristo. O dia que você for crucificado com Cristo, você não morre mais disso. Porque dentro de você vai nascer uma vida nova, uma vida eterna, um espírito novo recriado em Deus, prontinho para a eternidade. E a doença física também vai embora, em nome de Jesus, pelo poder da cruz de Cristo. Amém? Aqui, queridos, ó. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse lá nos livros da lei, né? No tocante ao sétimo dia. Qual é o sétimo dia? Sábado. Diz assim, e descansou Deus no sétimo dia de tudo que havia feito. Aqui, na verdade, esse capítulo 4, versículo 4, ele está falando do sábado literal de Israel. Quando Deus criou as coisas, Ele descansou e viu que tudo era bom. E depois ordenou na lei que se guardasse o sétimo dia. E até hoje os judeus guardam o sétimo dia. Chega sexta-feira, caiu o sol, eles não trabalham mais. Eles ficam até o outro dia, a hora do pôr do sol, sem trabalhar. No sábado de tardezinha, quando o sol se põe, eles voltam a trabalhar. Então de sexta-feira à tarde até sábado, o pôr do sol, é sábado literal para eles. Hoje existem igrejas aí que guardam esse dia literal. Mas aqui Hebreus não está falando de um dia literal. Embora esse versículo 4 esteja. Mas continua aí, queridos. Versículo 5 agora. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Agora o versículo 6 ele fala algo diferente. Ele não está falando para Israel. Ele diz assim, visto portanto que resta entrarem alguns nele,
e que por causa da desobediência não entraram aqueles. Entendeu o que está o texto dizendo? Está falando aqui, ó, que tem um povo que tem que entrar nesse descanso. Porque aqueles que eu citei lá na velha aliança, eles não entraram por causa da desobediência. Você já entrou? Você já está nesse dia chamado sábado? Olha só, visto, portanto, eu quero que você leia, não precisa de interpretação, pelo amor de Deus, está escrito literal na Bíblia. Por que a pessoa aguarda um dia literal, sendo que tem um dia eterno de Deus aguardando você? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles lá atrás, os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Versículo 7, de novo, pela quarta vez, determina certo dia, hoje, é agora, quarta vez, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a voz, não endureça o coração. Você precisa encontrar um coração que crê dentro de você. Você já achou isso? Você já achou um coração que crê dentro de você? Você está crendo por um acaso? Sabe por quê, irmãos? Se você não crê, você não vai entrar como aqueles não entraram. Você não crê na palavra que você recebe dentro de você, você não entra. Se Deus diz que está curado e você entrou nessa palavra, você está no descanso. O desenvolvimento da fé é como uma casa gigante com 200 quartos. Você creu num quarto, acendeu uma luz. Na área da cura, na área da finança, na área da conversão dos filhos. Você começa a crer na conversão dos filhos e na conversão da família. A Bíblia diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Acendeu a luz, você creu, todo mundo começa a vir para a igreja, porque estão convertendo para o Senhor Jesus, não estão se convertendo para um sistema religioso, mas estão crendo em Deus. E aqui está dizendo assim: o dia é hoje, se você ouvir a voz, não endureça o coração. Versículo 6, porque resta entrar alguns nesse lugar. Você precisa entrar, irmãos, em lugares que você não entrou ainda na sua fé. Talvez você tenha entrado em alguns lugares, mas outros não. Mas eles não entraram, que não creram. Porque dentro do seu coração você diz que crê, mas sua boca nega a sua fé. Você diz que crê, eu creio, mas a sua confissão é outra. Isso é uma confissão dupla. Tiago diz assim que o homem de ânimo duplo é inconstante nos seus caminhos. Como é que está o seu ânimo? É duplo o seu ânimo? Ora você tem a palavra de Deus, ora você não tem. Que Deus está falando com você. As suas emoções que estão latentes dentro de você. Você não edificou a sua alma no espírito a ponto de discernir a emoção da palavra. Por isso que a espada é de dois gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela discerne o espírito e discerne a alma. A alma é mente, emoções, vontade. Tem muita gente aí andando por mente, por emoção e por vontade. Existem ligações espirituais e ligações almáticas. As ligações almáticas são boas, mas elas não podem preterir ligações espirituais. Ligações almáticas são boas, te levarão para a alma, mas ligações espirituais te levam para Deus. Ligações espirituais te levam para Deus. Palavra, discerne, divide, vem a palavra e sopra. Aí você sabe, aqui não é Deus que está falando, isso aqui é a minha emoção, a circunstância está falando comigo. Aí daqui a pouco você vem a palavra de Deus, aqui está a palavra de Deus, e eu vou negar essas emoções mentirosas, eu vou negar esse racional mentiroso, eu vou negar essa tradição religiosa na minha mente, eu vou seguir o que Deus está falando comigo no meu espírito. É isso. Resta alguns entrarem nesse descanso, mas por causa da desobediência não entraram aqueles. Mas eu vou crer e vou entrar nesse lugar.
Versículo 8. Hoje, se ouvis a voz, não endureçais o coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado o descanso, não se falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Então, quer dizer, o escritor de Hebreus está falando nesse livro aqui, ele está falando que existe um dia que é um descanso, chamado sábado. Que se eles tivessem descanso, não se falaria que resta um descanso ainda. Olha o versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, chamado sábado, para nós. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Para que mais explicado que isso está aqui? Você entra nesse lugar de Deus, você não faz mais nada, só crê e recebe. Você está vendo o mundo caindo, você está vendo a casa caindo em cima de você, você está vendo enfermidade, está vendo miséria, está vendo tudo. Você está crendo, você está entrando nesse lugar, entrando, você nega pela sua voz aquela confissão mentirosa da sua alma, do que suas emoções, do que o seu olho natural está vendo. O que é natural e é temporal e vai passar. Nunca Jesus negou que não haveriam circunstâncias na sua vida. Ele disse assim: no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, não tenha ânimo duplo. Eu venci o mundo. Você está vendo, hoje está ruim, vai estar melhor. Mas a sua boca não pode confessar a derrota que você vê. Que dentro do seu olho físico tem um olho chamado fé, chamado o olho do seu espírito, que está dentro de você. Você tem que olhar pela ótica da fé. Você tem que olhar, você tem que negar. Seu coração não pode dizer o que você está vendo. Não pode dizer o que você está vendo. Porque o que você vê é temporal. Paulo diz, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, gente. 2 Coríntios 4, versículo 18. Aqui está, ó. Não atentando nós nas coisas que se... Não põe o seu olho naquilo que você está vendo, mas nas que você não vê. Você não está vendo a cura? Você está vendo a doença? Não põe o olho na doença, põe o olho na cura. Você não vê a cura, não põe o olho aí, põe o olho na cura. Embora você esteja vendo no corpo físico a circunstância, atentando nós, não nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que você vê são temporais, e as que não se veem são eternas. Não tem como não crer numa palavra viva dessas, não tem como não crer, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, pura, irmão, sem conversa fiada, sem extorquir a igreja, sem pelar as ovelhas, só falando a palavra, só ministrando a palavra, e só aperta você ao máximo, vai moendo você, mas vai segurar você na presença de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, ele habita em você. Se hoje, irmãos, no dia de hoje, você ouvir essa voz, não endureça o coração. Se hoje você ouvir essa voz, não endureça o coração. E o versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A palavra está dita. Cabe a você e a mim esta descanso para todos nós. E aquele que entra no descanso, sabe o que ele faz? Ele descansa. Ele só crê. Ele vai para a rede e fica lá, só recebendo aquela brisa do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que tem uma fé como um grão de mostarda, é uma fé desenvolvida. É uma fé pequena, não está falando de fé pequena, fala de fé em desenvolvimento. Estou desenvolvendo a minha fé a cada dia. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo. Gente, quanta vida no Espírito está fluindo hoje aqui. É
As palavras que vos tenho falado, diz Jesus, são espírito e são vida. Mas é a palavra rema que cai no seu coração e você crê. Se você não crê, irmão, você não entra. Qual o segredo então? Crê. Quem crê, entra. Quem não crê, fica de fora. Só vê. Como Moisés só viu. Viu a terra prometida e morreu no Monte Nebo, olhando a terra prometida, os campos verdes de Israel. Foi lá, libertou o povo do Egito. Ele bateu 2 vezes na rocha, por causa que bateu 2 vezes na rocha. Feriu 2 vezes a rocha é Cristo. Não se fere 2 vezes, a rocha já foi ferida na cruz do Calvário. Não se fere 2 vezes a rocha, você não entra. Quando você crê, a água vem da rocha. Ele bateu na rocha. Ele feriu a rocha. A rocha foi ferida 1 vez, não pode ser ferida 2 vezes. Amém?